Paz do Senhor a todos, gente, todos os jovens, todo mundo que estiver vendo esse vídeo. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma devocional que Deus colocou no meu coração para estar trazendo aqui, né, postando no nosso canal. Você que sentir no coração de compartilhar com alguém que você conhece, ou sei lá, qualquer pessoa que você venha compartilhar essa mensagem, né, deixar Deus falar com essa pessoa também através da sua vida, através da minha vida. E eu espero que vocês separem um tempo mesmo para meditar nessa palavra que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês aqui estarem refletindo. Amém? Sem demora, né, gente? Abre em 1 João, capítulo 4. Pausa o vídeo aí e abre lá rapidão. 1 João, capítulo 4, do 18 ao 21. Diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não estará aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E, gente, hoje Deus falou muito ao meu coração a respeito desse amor de Deus, né? E eu comecei a meditar sobre o nosso relacionamento com esse amor que Deus tem fornecido para nós, sabe? O que nós temos feito com esse amor de Deus que tem chegado até a nossa vida. O que nós temos feito diariamente com todo esse amor que a gente recebe da parte de Cristo, da parte de Deus, né, da parte do Espírito Santo. E Deus falava muito ao meu coração sobre o nosso cultuar, sabe? E eu creio que se Ele estava falando isso comigo, provavelmente Ele queria trazer essa mensagem para outra pessoa também. Ele estava falando comigo a respeito do nosso cultuar a Deus, como que a gente tem cultuado ao Senhor na presença dEle. Como que a gente tem se achegado na igreja, né? Como que a gente tem se achegado muitas das vezes no encontro de jovens, né? Ou na escola bíblica, ou no ensaio do ministério de louvor, para quem é do louvor. Como que a gente tem se achegado até a presença dEle, sabe? Será que nós temos reconhecido esse amor verdadeiro e tão intenso que é o amor de Deus por nós, e nós temos oferecido verdadeiramente, prestado verdadeiramente um excelente culto para Deus, sabe? Hoje eu estava escutando algumas músicas, né? Tava andando de ônibus e eu estava escutando os louvores. E tem um louvor que ele chama Canção para Deus. E tem um momento do louvor, né, que ele fala: muitos te louvam com lábios, muitos te louvam apenas com palavras repetidas. E isso foi tocando muito no meu coração, sabe? Porque por várias vezes eu já me peguei fazendo dessa forma. E eu creio que todos vocês em algum momento já fizeram, já cometeram esse erro, sabe? Seja por conta da rotina de estar sempre ali indo no culto e a gente acaba se desligando do que a gente está verdadeiramente indo fazer lá. Ou, sei lá, o motivo, alguma coisa tirou a sua atenção. Mas Deus falava muito isso no meu coração, sabe? Quantas vezes nós jovens, quantas vezes nós irmãos, nós vamos até a igreja e a gente adora somente com palavras, sabe? A gente canta uma música, dependendo se você gosta tanto da música, aí tipo a gente aumenta a nossa entrega. Vamos supor, se chega lá é um louvor que você gosta de ouvir na sua casa, você se entrega mais. Se é um louvor que você não acha muito legal, você se entrega menos, como se isso fosse o nível que determinasse, fosse o que determinasse o nível da sua adoração durante o culto, sabe? Muitas das vezes a gente faz isso, a gente adora somente com palavras, a gente fica repetindo palavras e palavras, e Deus não se agrada disso. Essa canção vai falar, né? Essa música vai falar que Deus, ele se agrada da canção que vem do coração, né? Quando a gente adora com o coração. E, sabe, às vezes o que eu acho é que a gente precisa verdadeiramente se converter de novo, sabe? Porque às vezes a gente acha tanto que, eu já sou cristão, eu já sou batizado, eu já aceitei Cristo como meu Salvador, eu tô salvo. Mas às vezes a gente tá assim perdido, a gente tá adorando de qualquer jeito, a gente tá louvando de qualquer jeito e a gente não cai na real, sabe? Que a gente tá ali fazendo somente uma repetição, a gente tá falando coisas repetidas ali, Deus não tá se agradando de nada daquilo.
Então, às vezes a gente precisa verdadeiramente, sabe, se converter novamente, abrir nossos olhos. E, cara, esse livro, né, de 1 João, nessa passagem, vai falar sobre o amor de Deus, né? Vai falar sobre... Eu vi ali no versículo 19, isso me chamou muita atenção, que fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E depois vai falar que não tem como a gente amar a Deus se a gente não consegue amar o nosso irmão, né? E da mesma forma, creio eu, em relação às canções, sabe? A gente não consegue amar a Deus de verdade se a gente entrega uma adoração falsa, né? Palavras repetidas, ou se a gente não trata bem o nosso irmão. Como que a gente está adorando a Deus dessa maneira, sabe? Então não é uma verdadeira adoração. E às vezes a gente precisa cair na real e entender o amor de Deus, sabe? Eu já comentei com algum de vocês, né, numa escola bíblica dessas passadas aí, sobre o amor de Deus. Que a Bíblia fala, né, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, é engraçado que a Bíblia fala que Deus deu seu Filho unigênito, né, seu único Filho, para morrer por nós. Em Romanos 8, a Bíblia fala que depois que Jesus subiu, ele subiu como nós somos, a partir do momento que ele subiu, nós somos co-herdeiro de Jesus Cristo. Fala que ele subiu como herdeiro e que nós somos co-herdeiro de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que Jesus ele desceu como unigênito, mas ele sobe com vários irmãos. E existe uma coisa que eu já tinha comentado com algum de vocês, que acontecia, né, era uma questão social, digamos assim, que acontecia na época em que Paulo escreveu Romanos. Naquela época lá em Roma, né, se a gente for pegar para estudar mesmo essa parte mais da história, a gente vai ver que naquela época era muito comum, era uma questão social mesmo, política, era muito comum uma mulher ela engravidar, ter ali a sua gestação dos 9 meses, e quando ela desse à luz ao filho, o pai, né, chegava até a mãe com a criança, olhava para a criança e ele decidia se ele iria ser realmente pai da criança ou se ele iria descartar aquela criança para adoção. Então era comum essa cultura entre eles, de que o pai chegava e determinava se aquela criança vai ser seu filho ou não. E existiam outras pessoas, né, outros pais, que chegavam até essas crianças que foram abandonadas e decidia: eu vou adotar essa criança como um filho meu. E o engraçado é que Paulo ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que Deus ele nos adotou. Deus ele adotou a gente como filho. Então quando ele faz essa comparação, sabe, a gente tem que sempre ler a Bíblia com a mentalidade de quem escreveu ela, sabe, com a mentalidade, o conceito daquela época. E, cara, é muito incrível se você for pensar dessa forma, porque Paulo, quando ele escreve isso, ele está vivendo um momento em que era comum esse processo de adoção. E o verdadeiro sentimento de amor, sabe, a verdadeira demonstração de amor era demonstrada por aqueles que escolhiam adotar, sabe, porque eles escolhiam pessoas rejeitadas para chamar de filhos. Porque não era rejeitado uma criança perfeita, uma criança bonita, uma criança que eles achavam que ia dar em alguma coisa. Era rejeitado os piores, digamos assim. Então os rejeitados eram realmente uma humilhação a pessoa ser rejeitada. Mas o pai que decidia adotar, ele pegava o rejeitado e o tornava filho, sabe? E foi dessa forma que Deus fez. A Bíblia fala que ele desceu Jesus, sacrificou Jesus e nos adotou. Ou seja, ele escolheu a gente, ele escolheu nós. Ele nos escolheu. Então, independente de qualquer coisa, sabe? O amor de Deus foi esse. Ele lançou seu único filho para nos adotar, sabe? Nos chamar de filho também. Então, essa é uma grande demonstração do amor de Deus que muitas das vezes a gente lê no livro, mas a gente não se dá conta, sabe? Que ele decidiu nos adotar. Então, quando alguém falar que você é filho de Deus, fala: sou porque eu sou adotado de Deus, sabe? Que orgulho de ter sido adotado. Porque se você foi adotado é porque ele te escolheu, sabe? Independente dos seus defeitos, independente se você é feio, se você é bonito, se você tem alguma deficiência, independente de qualquer coisa, ele apontou o dedo pra você e te escolheu como filho. Então a gente tem que glorificar por isso, sabe? E, cara, o amor de Deus, ele não tem limites na nossa vida quando a gente entende isso. Como eu falei no versículo 19, fala que a gente ama ele porque ele nos amou primeiro. Então é necessário, sabe, para prestar uma verdadeira adoração, para prestar um verdadeiro culto,
é necessário que a gente entenda o amor dele. Quando a gente entender o amor dele, a gente consegue amar os nossos irmãos, a gente consegue amar aquele que ofende a nossa vida, a gente consegue amar todos os nossos perseguidores, porque a gente entendeu o amor dele. Então, o primeiro passo, se você quer realmente ser um cristão de verdade, é entenda o amor de Deus na sua vida. Entende a grandeza do amor de Deus na sua vida, sabe? E uma outra canção que eu estava escutando hoje, na ministração da canção, o cantor falava que não tem jeito, que mesmo que você seja um drogado, mesmo que você seja um alcoólatra, mesmo que você seja um viciado, mesmo que você tenha os piores costumes possíveis, ele já te amou antes, sabe? Ele já te amava antes. Então você que hoje é cristão, você que está tentando ter uma vida verdadeiramente com Cristo, sabe que ele te amou antes dos seus pecados, sabe? Porque o que define quem você é não são os seus pecados, o que define quem você é não são as suas atitudes, mas é a graça de Deus através da sua vida. Ela define quem você é porque ele te ama, sabe? Então, a partir do momento que a gente entender essa tamanha graça que define quem nós somos na graça de Deus, essa graça que define quem nós somos diante da presença de Deus, esse amor que se achega até a nossa vida, quando a gente entender isso, a gente consegue viver o evangelho de mudança, sabe? O evangelho de renúncia. A gente consegue viver um verdadeiro evangelho, porque também não dá, né? Pra gente se render aos pés deles e aos pés dele, do Senhor, e continuar vivendo da mesma maneira. Isso é um falso evangelho. Então nós somos definidos pela graça de Deus. E através dessa graça, a partir do momento que a gente entende o poder que a graça tem sobre as nossas vidas, o nosso pecado não define quem nós somos. Mas, consequentemente, isso gera um posicionamento que elimina esses pecados da nossa vida. Amém? Então essa é a passagem que eu queria deixar para vocês, a reflexão que Deus colocou no meu coração hoje, que Ele estava falando muito a respeito do verdadeiro amor de Deus. Sabe, a gente precisa, muitas das vezes, realmente, como eu falei, se converter novamente e entender o amor de Deus, sabe? Para a gente prestar um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração, para a gente poder verdadeiramente evangelizar, sabe? Porque muitas das vezes a gente vai, várias vezes na igreja, mas o nosso posicionamento lá fora no mundo é baseado na omissão. A gente se omite. A gente não quer se posicionar como cristão, também não se posiciona como uma pessoa do mundo. A gente só fica quieto. Mas Deus não se agrada disso, sabe? Mas a partir do momento que a gente entender o verdadeiro amor de Deus nas nossas vidas, a gente vai conseguir amar o Pai. E a partir do momento que a gente amar Ele, a gente vai cumprir aquela passagem bíblica que fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a partir do momento que a gente entender o que é o amor de Deus, a gente guarda os mandamentos dele, a gente prega o evangelho, a gente ama o próximo, a gente ama ele acima de todas as coisas, a gente presta um verdadeiro culto a ele. Então, fica com essa mensagem, compartilhe com quem você sentir no coração. E é isso, gente. Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. Amém?